quando foi a ideia que você falou assim, vou fazer advocacia? Ah, cara, isso Que aí estalo que deu. eu acho que isso aí é pior do que eu dizer como foi que eu comecei a viajar. Aí é Ah, complicado. vai chegar lá também. Ó, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu tinha duas opções que eu queria ser, que são totalmente distintas. Uhum. Meu sonho de criança era ser duas coisas que são distintas, que seria ou diplomata Nossa, Nossa, Senhora. cara. ou piloto de avião. E você não fez nenhum dos dois. Então, Ele deu o primeiro passo pra se tornar diplomata. o que foi talvez. que eu, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu pensei, cara, eu vou fazer ou relações internacionais, né? Ou ciência da aeronáutica. Que era pensando assim, pô, se eu fizer relações internacionais, eu dou o primeiro passo para depois fazer a Sim. prova do Rio Branco, né, do Instituto do Rio Branco, para tentar ser diplomata. Só que a prova que eu fiz na época eu morava na Bahia. Morei 3 anos lá, estudava lá, fiz o ensino médio lá e passei na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. E aí passei por ciência da aeronáutica. Uhum. E aí o resultado saiu muito mais cedo, a prova foi feita em setembro e saiu em outubro. E aí eu ia fazer relações internacionais na USP. E a prova era só em novembro, se eu não me engano. E quando saiu o resultado lá da Federal da Bahia, eu peguei e falei, cara, eu tenho uma semana para fazer a inscrição, não tem como eu perder tempo, né? Foi na loucura. Aí eu falei, eu desisti de ir. Eu falei, não vou fazer meus pais gastarem para eu ir lá para São Paulo, fazer a prova, não sei o que, sendo que já tem uma coisa garantida aqui. Uhum. Aí fiz a inscrição, fiquei felizão, né? E aí beleza. No início do outro ano, comecei, né? Fazer ciência da aeronáutica. Aí fui morar lá em Salvador na época. E aí comecei a fazer. Tinha 4 meses mais ou menos que eu tava fazendo a faculdade. E aí, um belo dia, eu morava na Lapa, perto da Lapa, bem no centro de São Paulo, de Salvador. E a faculdade era afastada. E aí eu precisava pegar 2 ônibus pra chegar em casa. Ou pegava um que descia na estação da Lapa e da Lapa eu andava tipo uns 10 minutinhos até chegar no apartamento que eu morava. E aí, pra economizar, né? Um bom estudante desempregado, recém Como chegar. todo brasileiro. Eu pegava um ônibus só, né? E aí descia na estação da Lapa e ia Na pro bota. apartamento. Só que a aula acabava às 11h15 da noite, mais ou menos. E eu chegava em casa 1h da manhã, praticamente. Meu Deus do céu. E aí, um belo dia desses, que eu tava voltando na estação da Lapa, eu fui assaltado, cara. E aí, um cara colocou a faca aqui, aí o outro colocou uma arma e roubou meu dinheiro. Nossa, negócio. não basta Eu ser uma molecão, faca, mano, ele colocou uma arma também. Tinha na época 16 anos, ia fazer 17. E aí eu cheguei no apartamento, eu morava com um cara que ele era engenheiro de telecomunicação da Vivo. E aí eu cheguei, ele tava acordado ainda. Aí eu sentei na cama assim, aí todo anestesiado, cara. Cheguei. Aí ele, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, acabei de ser assaltado. E aí eu comecei a chorar, cara. Na época, tipo, eu fiquei 3 dias sem conseguir sair do apartamento. Foi tipo assim, eu nunca tinha passado por um negócio traumatizado. desse. Mexido mesmo. Eu era novo, menor de idade. Sim. Aí eu não conseguia, cara, ir mais pra faculdade, porque o local onde eu morava, eu precisava passar pelo mesmo lugar onde foi, cara. E aí aquilo me bateu um trauma tão grande que eu desanimei. Eu falei, cara, não tem como. A gente fechou o contrato também, não tem como eu morar em outro apartamento, em outro lugar, aqui a gente divide, ficou um valor bacana. E aí eu desisti, cara. Eu desisti de fazer ciência aeronáutica, tranquei a faculdade. E aí me veio aquele negócio também de ser diplomata, não sei o quê. Aí na época eu namorava com uma moça que ela queria fazer direito. E aí eu nunca tinha visto direito assim como uma área legal, né? Tipo, nunca tinha visto com grandes olhos o direito, né? Sim. E eu comecei a estudar para ver o que era o direito em si. E aí dentro do direito tinha a parte de direito internacional. Que aí visava exatamente o que eu Que era queria a na tua época, ideia. né? Que era a minha ideia. Aí eu falei, cara, que legal. Por quê? Porque se eu for fazer direito e eu não gostar da área internacional, eu tenho uma série de outras áreas que eu posso migrar muito melhor do que se eu fizer relações internacionais, que é restrito Sim. para isso, entendeu? É focado. E aí eu comecei a estudar tudo e vim para São Paulo com ela. E aí a gente veio fazer direitos aqui em São Paulo, no interior. E aí, beleza, cara. Ao longo da faculdade a gente foi... Eu lembro o primeiro dia
de aula que o professor perguntou pra gente, pra todo mundo da sala, né? O que o pessoal queria ser, né? Aí um falava que queria ser desembargador, outro que queria ser juiz, não sei o quê. Aí no final todo mundo só queria ter a OAB.